Então vamos lá, Wellington. Pega a sua Bíblia aí, tá? Você que fala, né, que fez teologia, eu não entendo como que você fez teologia, tá? Não entendo. Mas vamos lá, ó. Pega aí, ó, Provérbio 28:13. Quem as, ele está falando de pecado aqui, tá? Quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Provérbios 28:13. Então o pecado ele tem que ser reconhecido, o pecado ele tem que ser confessado e o pecado ele tem que ser abandonado, Hélio. Então o pecado ele tem que ser abandonado na conversão, tá? Vamos para outro texto aqui, ó, Atos 3:19, ó. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Não tem como você se arrepender, Wellington, e você continuar dentro do pecado, seja o pecado qual for. E o adultério, Wellington, ele se torna uma iniquidade, porque é um pecado praticado todo dia, cada vez que você se deita com aquela pessoa que não é a sua uma só carne. O que você não entende, Wellington, é que esse pecado, né, do segundo casamento, ele é um adultério porque ele não foi abandonado. Ou seja, vamos pegar aí o seu líder, né? Ele se converteu, mas ele não abandonou. Ele não arrependeu, ou seja, ele não houve uma conversão, Wellington. Por quê? Porque ele não abandonou o pecado. Olha o que Pedro orienta aqui em Atos 2:38, ó. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Ou seja, Wellington, o arrependimento ele vem primeiro do que um batismo. O arrependimento que vai te levar ao perdão dos vossos pecados. Se você se arrepender, mas se você não deixar a prática do pecado, você não se arrependeu, Wellington. Olha o que fala aqui, ó. E em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Lucas 24:47. Então, Wellington, aqui, ó, pregando o quê? Nós estamos pregando o quê? O arrependimento para o perdão. Se não houve arrependimento, Wellington, é porque não houve perdão. Entendeu? Não tem como você ser perdoado de algo que você continua no pecado. O pecado, Wellington, do segundo casamento com o primeiro cônjuge vivo, depois que você se converte, a não ser pecado, ele continua sendo pecado. O pecado era pecado antes de converter a Deus e o pecado continua sendo pecado depois da conversão. Então, o pecado, se não for abandonado, não será apagado, pois uma pessoa que se converte, ela tem que abandonar, ela tem que deixar todos os seus pecados anteriores ou pecados antigos. O exemplo aqui, ó, Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Efésios 4:28. Quando Jesus pega aquela mulher pega em adultério, ele falou assim, ó, vai e não peques mais. Ele não falou, ó, ok, até aqui você pecou, né? Agora você continua dentro do pecado. Não, vai e não peques mais, é um adultério. Olha aqui que Romanos 2:22 ele fala aqui, ó, o que Paulo fala? Tu que ensinas que não deve cometer adultério e adulteras? Ou seja, Wellington, você não entendeu o que é um adultério, Wellington. O adultério, Wellington, é todo o segundo casamento com o seu primeiro cônjuge vivo. Em Mateus 19, de 1 a 8, entendeu? Ele falou em Marcos 10, 11, 12. Ele falou em Lucas 16, 18. Paulo fala em Romanos 7:3, 1 Coríntios 7:39, 7:10. Então, Wellington, você tem que estudar sobre o que é adultério. Você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é adultério, tá bom, meu irmão? Logo, o segundo casamento, sendo um adultério, ele tem que ser abandonado. Em toda a Bíblia, Wellington, você não vai encontrar, Wellington, um padre, um pastor, que vem com um pedaço de papel, Wellington, para unir ou separar duas pessoas. Então vamos lá, Wellington, para você entender o que é casamento. Casamento é a primeira aliança,
a união da mocidade, Gênesis 2:24 e Mateus 19:5, onde duas pessoas resolvem construir uma família, na juventude, ambos deixam seus pais, em comum acordo com os familiares, vão construir uma nova família, e juntos, já nessa nova família, em suas casas, pela primeira vez, nas núpcias, e com um ato sexual, eles se tornam uma só carne. Neste momento, para Deus, isso é casamento. Você faz confusão entre fornicação, você não sabe distinguir fornicação, você não sabe distinguir adultério, você não sabe distinguir prostituição. Então, cada termo, é um termo. O que é adultério, é quando você coloca uma terceira pessoa dentro daquela união de casamento. Isso é um adultério. O que é prostituição, Nós cometimos prostituição, Nós nos prostituímos. O que é uma fornicação, Eu vou deixar essa para você responder. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus.